Olá, meu povo querido, minha gente maravilhosa, minha linda Pelotas. Estou encantado por essa cidade. Ah, lotado por Pelotas. E hoje eu estou aqui morando em- e convivendo com pessoas maravilhosas, pessoas amigas, afiliados, pessoas que já fazem parte da minha família. Claro que agora eu vou apresentar a cara do astro. A cara do astro, o que é, gente? A cara do astro é festa, é alegria, emoções, é paixões, amores, brincadeiras, verdades, e muito entusiasmo, muita força e muita luz e muita graça vindo de Deus. Mas hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa maravilhosa que veio nos dar a honra de embelezar este espaço, a cara do astro, que é a doutora Mariane Borges Barros Tomás. Como é que vai, doutora? Tudo bem, Astro, é uma honra estar aqui contigo. Nós já havíamos conversado várias vezes, né, pelas redes, pelo WhatsApp, mas nunca calhava de nos encontrarmos e agora finalmente estamos nos conhecendo e trocando aí essa energia maravilhosa com esse cidadão que ilumina tanto a nossa cidade de Pelotas. Graças a Deus, que bom estarmos aqui. Isso é uma luz para gente. Não sabia que era tão bonita, tão Ai, muito elegante. Que bom que obrigada. nós nos conhecíamos só das redes sociais. É verdade. É sempre bom, né, eu adoro. Eu gosto ainda, por mais que eu esteja cuidando de filho, em função de pós-parto, eu sempre tento manter pelo menos uma make arrumadinha, né, para É uma elevar a luz, autoestima, né? claro. Uma luz a mais, uma luz maior. Se Uhum, cuide também, se ame bastante. Eu sempre digo às pessoas: vamos se amar, gente, porque olha, a vida é uma só. Bom, verdade. então, gente, eu vou apresentar para vocês aqui essa pessoa linda, maravilhosa, como eu disse para vocês, que agora que tem mais coisas para falar sobre essa pessoa linda, doutora Mariane Borges Barroso Tomás, esposa, mãe, advogada, ativista pelos direitos da mulher. Nós vamos falar muito hoje os direitos sociais das mulheres. Olha, viu só? Então ela traz uma bagagem de experiência, ela traz muita luz para este momento de hoje e para auxiliar todas as mulheres que precisarem deste momento, e não só aqui, mas que possam depois conversar com ela posteriormente a este programa. Estrategista política, a gente quer saber. Estrategista política é forte essa mulher, gente de Deus. Olha lá. Gestora e comunicadora. Então, eu quero saber, você é natural de Pelotas? Não? Não, eu sou natural de Piratini, da primeira capital farroupilha. Vim morar em Pelotas com 17 anos, em busca do meu tão sonhado diploma de direito. E aqui finquei as minhas raízes, estudei, aprendi a ser advogada, no escritório do doutor Aristeu, depois abri o meu escritório e hoje eu sou casada com o doutor Roger, que é meu sócio no amor e nos negócios. Olha, forte! É. Ah, não, eu cacei, ó, total. Olha, sócio no amor e nos E negócios. Olha, nos mas que chique, negócios. que palavra bem forte, bem É, bonita e produtiva. Linda, verdade. produtiva. E ela tem, assim, uma conexão espiritual grande com o universo. Isso aí tudo que tu falou é uma É, força imensa. é verdade. Que maravilha! Piratini, adoro Piratini. Eu vou seguidamente Piratini É, pelos trabalhos lá da PQ, a gente é muito bem recebido, é um povo maravilhoso, é. e é isso aí. Agora eu estava pensando aqui, checkmate as damas do tabuleiro. Hum, Checkmate as damas do tabuleiro. O que quer dizer? O que que vem será? aí? O que Que será? será que vem aí? Estamos Você, curiosos. será que você é uma dama no tabuleiro? E aí? Bom, gente, da onde surgiu esta situação? Eu sempre fui, conhecida, inclusive nacionalmente, como advogada multidisciplinar, porque eu, embora seja uma tendência do direito, seguir uma especialização em cada área, eu sempre tive uma visão mais holística das questões. E a minha cabeça funciona de um modo multifuncional. Às vezes as pessoas me acham complexa demais. Tu tá misturando muita coisa, eu digo: "Não, acalma, que tu vai te acostumar com o meu jeitinho, me dá, assim, ó, 7 dias que, ó,
tu vai lá me seguir nas minhas redes sociais. E então eu comecei a ter uma percepção mais, diferenciada do direito mesmo. E aí o nosso trabalho acabou sendo reconhecido, nós em 2019 fomos, agraciados com uma premiação, pelo reconhecimento dos nossos serviços jurídicos pela ANSEC. Foi um evento maravilhoso no Teatro Sesi Firjan, no Rio de Janeiro, com a presença de Mas Vera Fischer, olha, Osmar Prado, Zezé hum, Polessa, Vera Fischer. Gente, só as estrelas. só as estrelas. O Roger e eu saímos daqui achando que era golpe. Eu digo: "Não, mas é uma viagem para o Rio, qualquer É um coisa a passeio, gente vai né? passear". E era verdade. Na sequência, agora em novembro do ano passado, nós recebemos já uma premiação latino-americana pela American Quality, também pelos serviços jurídicos prestados e pela multidisciplinariedade do escritório, que aí é encabeçada por mim, porque eu gosto de unir conhecimentos de diversas áreas, para que a gente possa ter uma visão mais completa da vida. E aí, eis que surge o podcast o ano passado, que eu fiz a voz das eleições. O pessoal Olha, pediu, eu comecei a falar nas redes sociais. No início estranharam: "Olha, essa mulher fala muita coisa, não estou entendendo direito, vai com calma". estava tudo organizado, É, e né? eu digo: calma que vocês vão entender a complexidade do meu cérebro". E aí a rede social foi crescendo, crescendo, e em um ano, de forma orgânica, eu cheguei a 15.000 seguidores, falando de política, falando de mulheres, falando de cozinha, falando de Olha, maquiagem, falando de tudo um pouco. que maravilha. E hoje aquela característica que no início ficou um pouco esquisita, é o que move o meu canal e é o que as pessoas chegam lá e buscam. E nisso surge, a ideia de fazer um projeto que se chama A Voz Comunicação e Ensino, para levar o conhecimento jurídico para as pessoas de forma, eh, mais popular. Para que Sim, chegue o direito, o conhecimento para as pessoas. muito interessante, porque geralmente as pessoas, a maioria das pessoas que não tem alcance à mídia, a um estudo, a um advogado, elas Hum, têm tantos direitos e não sabem, não usufruem desses direitos. Então isso é muito importante. Às vezes eu vejo as pessoas com coisas assim simples que não sabem se tem direitos, não sabem se vão recorrer. Então isso traz uma posição de conhecimento dessas pessoas que não têm alcance, uma liberdade da é pessoa também de verdade. saber como se posicionar. Porque Exatamente. as pessoas que não têm tanto esse acesso, elas já são inibidas por natureza, elas não se sente confortável de chegar no lugar e acham que vão perguntar uma bobagem num advogado, aonde procurar esse advogado, né, onde se paga, onde não se paga, Exatamente. sobre a justiça Gratuita. gratuita. Então, tudo isso aí é importante. Onde procurar, que depois entra Exatamente. aqui também a Delegacia da Mulher, que nós vamos ter outro papo. Hum. Mas aí me conta, xeque-mate as damas do tabuleiro. Eu, só queria, fazer um adendo ao que tu falou, Claro, que essa questão é tão importante, tão séria, de chegar o conhecimento dos seus direitos para a comunidade, que ela vem muito anterior da questão de, concluir que precisa de um advogado. Porque se a pessoa não conhece o seu direito, ela sequer, cogita que precisa de um advogado, porque ela não sabe, entende? Então isso é uma quebra do exercício da cidadania, muito grave. Então muitos direitos acabam óbvio ou que não não. sendo exercidos ou sendo lesados por essa questão. E dentro deste contexto, como eu gosto de várias coisas ao mesmo tempo, para mim não bastou o Hã. podcast, eu digo: "Vamos escrever um livro", e comecei então pelas damas do Foi daí que tabuleiro. veio toda essa ideia. Exatamente. Mas eu estou curioso para saber as damas do tabuleiro. As damas do tabuleiro, vocês pensem bem, a vida ela é um jogo de desafios, de jogadas, horas a gente vai para um lado, horas a gente vai para frente, horas a gente precisa recuar, horas a gente precisa compreender Tem razão. e neste tabuleiro
acontecem as grandes jogadas e as grandes estratégias. Como eu sou uma estrategista e gestora, e agora já, né, fui para a questão política também em razão dessa característica, eu junto tudo isso e levo para as mulheres uma experiência de vida pautada em relatos das minhas, experiências, dificuldades e estratégias que eu utilizei para sair do caos e chegar na vida plena que eu, almejava e gostaria de ter, entre maternidade, escritório, política, comunicação, casa, enfim, tudo, beleza, cuidados pessoais, e assim surge, esse projeto que eu, sabe quando vem a inspiração, ela tem que ser feita na hora. Foram, 3, 4 dias e eu já estou aqui Tudo e lapidando. tudo pronto, que Uhum. maravilha. Mas me diz, essa escrita, esse texto maravilhoso que você estás elaborando, tem algo a ver com tua vida? Tem. Tem a ver com a Conta. minha vida, tem a ver com as minhas experiências, tem a ver com todas as dificuldades que eu passei. Ela é um mix, uma miscelânea de, experiências de vida, ela vai ser uma autobiografia, não para me, vangloriar da minha trajetória, mas, servir de inspiração, porque é uma coisa muito interessante, Astro, que eu tenho, um sentido na minha vida de propósito. Eu sempre passei por todas as dificuldades, que foram muitas, inúmeras, de várias naturezas, sempre acreditando que eu passaria por aquilo ali, que eu precisaria compreender o que aquilo significava e repassar o ensinamento para que outras pessoas não passassem pelo que eu passei. Então o objetivo é esse, é um livro que ele une humor, fé, religiosidade, relatos, psicologia, relações familiares e estratégias que foram utilizadas para que eu, em momentos de completo pavor, pudesse sair daquele caos e retornar à trilha. Então eu convido. Interessante, Uhum, achei é, forte. forte. Colocar ali o texto, eu dei uma Hum, olhadinha ontem ali por é. cima, dei uma compreendida, mas eu vi que Uhum. tem pimenta. Tem pimenta. Tem pimenta, não Tem tem? pimenta, tem mistura de assuntos, porque é o meu jeitinho, e tem pimenta, porque eu não sou boba nem nada, né, Claro. E E esta e não, pode falar. e tem, pela primeira vez eu vou então compartilhar também experiências espirituais que me acompanham desde a infância e que me intuem a decidir pelos caminhos, a me orientar com as palavras melhores que eu devo usar. Então eu narro ali uma vida de experiências que se juntam, com estratégia, porque, por incrível que pareça, as pessoas acham que não, estratégia é racional. Como que a fé estará junto com a estratégia? E eu mostro e relato e comprovo neste, livro autobiográfico que fé se une à estratégia, que emoção se une à razão e que as mulheres podem ser livres e inteiras na sua potência total, sendo profissionais e também sendo mães. Olha, ele vem carregado também de uma Vem, energia, vem, por isso que vem. eu disse, eu te vi, eu digo, ela trouxe uma luz, ela trouxe Ai, que uma bom. algo tão Uhum. bonito, assim, espiritual para este momento, né, a gente enxerguei isso. Ai, que E bom. aí tu colocas agora para nós que este teu trabalho traz toda uma experiência de vida, de coisas boas, de coisas mais Uhum. difíceis, de momentos que, né, e de uma estratégia maravilhosa que é para Hum, ensinar e poder apoiar tantas outras mulheres. exatamente. Aprender a ressignificar as dores da vida para que a gente siga livre, sem traumas, sem ressentimentos, com a alma e o coração puro para viver o presente e o futuro. Me ouvindo agora, você acha que a mulher sofre muito? Sofre. Pelo que eu estou entendendo. Assim, ó, a emancipação feminina, ela é muito recente. Nós tivemos um período histórico muito longo, onde as mulheres eram dominadas ou pelos pais
ou pelo marido. Elas estavam sujeitas e submissas com relação a este contexto. Com relação à política, a nossa introdução nesse ramo é muito recente, faz muito pouco tempo que nós conseguimos o direito de votar. Mas eu percebo Realmente. também, Astro, que ao mesmo tempo, houve uma emancipação que não havia um certo preparo. Eu acho que o feminismo ele também acaba Concordo. atrapalhando a trajetória que seria tão bonita das mulheres. Entende? Então eu também trago essas questões, porque, eu vejo muito falar sobre empoderamento e questões de corpo, e eu acho que o mais importante, do feminino é a autoridade e a suavidade que se tomam decisões com firmeza, e não o empoderamento de que eu sou isso, eu faço aquilo. Eu vejo a mulher como uma semente e um solo fértil para que ali a gente consiga construir uma sociedade melhor, porque é através de nós que nascem os filhos. Você viu o empoderamento de uma outra De um jeitinho, de uma é, outra forma, né, não é, colocando: "Eu sou empoderada", mas o empoderamento de uma forma com os pés no chão. exato, Bem, que legal, achei interessante. Por que é. você acha, assim, que a mulher empoderada demais, aquela que sente assim, você acha que corre um perigo emocional? Eu acredito que sim. Eu acho que nós viemos de um movimento, muito recente de, descrédito do casamento. Não, eu não desqualifico, nem deixo de tirar a razão das pessoas com relação às grandes decepções das relações amorosas. Mas eu vejo que, se tornou uma situação onde, virou moda odiar o namoro, o casamento, a questão da família, a redução de filhos, relatos que eu fico chocada com relação à maternidade, como se a maternidade fosse um peso, fazer as coisas da casa, agradar o marido fosse um peso. Eu não vejo dessa forma. Eu expresso a minha feminilidade de outra forma, e não como vem, essa doutrina feminista. Eu me manifesto no mundo sendo profissional, sendo a mãe que prepara a comidinha, que senta no chão e brinca, que agrada, que gosta de agradar o marido, eu não vejo problema nenhum. Eu quero estar do lado de uma pessoa que está feliz comigo e que gosta de estar comigo, Que bom. sabe. E eu vejo muita, não sei se a rebeldia seria a palavra correta, mas, um certo distanciamento de questões amorosas e até de ser acolhida como mulher, porque a mulher acaba, passando do espaço dela de feminilidade para outra, como se ela, precisasse assumir características masculinas para viver empoderada. E eu ia te perguntar agora, se fala muito sobre os direitos iguais, o homem e da mulher. Como é que você vê essa prática isso na prática? Olha, nós temos direitos fundamentais que necessariamente eles precisam ser iguais para todo mundo. Porém, nós temos dentro da sociedade, de um contexto social, pessoas que estão, atrás com relação a esses direitos. Então, infelizmente, com relação a violências familiares, é muito comum que a vítima seja a mulher. Mas nós não podemos cair no erro de, determinar que toda denúncia ou que toda mulher tem razão, ou que ela não contribuiu de alguma forma, porque isso até vai contra o que diz a própria Constituição Federal, que todos têm direito à defesa e ao contraditório. Então, eu vejo uma sociedade que precisa se equilibrar entre o feminino, o masculino, entre as formas de manifestação da sexualidade, e que As hoje as famílias, as né, famílias porque já não é só uma diversas. família, o Exato, homem e mulher são famílias. famílias, exatamente. Então, claro, Maria da Penha, é óbvio que Já ia te perguntar. ela é um marco decisivo nos direitos
na defesa dos direitos da Claro, mulher. realmente. Mas ela também, a gente não pode olha, eu não quero eu falo assim nas minhas redes sociais: "Olha, eu vou falar uma coisa que não está muito na moda, mas eu não quero que vocês venham me xingar, eu quero que vocês pensem no que eu estou falando". É o que a pessoa vai fazer. É, porque a minha comunicação é assim, é trazer aquilo que não é óbvio. É essa que eu entendo a minha missão. E eu vejo a Maria da Penha como um marco muito importante na defesa dos direitos das mulheres, porém, nós não podemos deixar de avaliar que existem denúncias que não são verdadeiras, Era isso que eu ia chegar, infelizmente. realmente, né, É, infelizmente. E infelizmente. e quando é o contrário, a mulher agride o homem, como é que ele se defende? Onde é que ele busca esses ele tem um apoio também? Não tem. Não tem e começa, principalmente na questão da vergonha dele contar, inclusive para o próprio advogado que passou por uma situação dessa, De agressão. de agressão. É, mas às vezes ele passa por não querer agredir a pessoa, né, não que não tenha força, às vezes a pessoa fica num lugar de carinho É, e não agride aquela pessoa, mas a pessoa o agride, ou machuca, ou corta, qualquer coisa, e aí fica assim. é. Astro, sabe que, o que que acontece hoje que eu vejo, no meu ponto de vista, de tudo que eu pesquiso, leio e observo das pessoas falarem, é que nós estamos numa sociedade altamente simplista. Então, é mulher, ela tem direito a tudo, ela está com a razão, ela é pobre coitada. Ela, está de alguma forma prejudicada, e o homem é aquele que é ruim, que é o pai que não vai se desenvolver na paternidade, e a gente começa a criar caixinhas para colocar as pessoas, e nós não nos aprofundamos nos assuntos. Precisa de um estudo, né, mais Exatamente. amplo, mas precisa também nessas delegacias, nesses lugares, uma psicóloga, alguém que possa orientar, uma advogada. Uhum. Então, agora entrando e a delegacia da mulher? Eu vejo muitas mulheres, né, falarem sobre isso, quando a gente chega na delegacia, a delegacia não está preparada, Não. a gente morre de vergonha, não acredita no que aconteceu, acho que foi bem feito mesmo. Eu ouço vários depoimentos, leio muitas coisas assim. É, o problema ele começa no escritório de advocacia. Porque a gente pode ver até o movimento nas redes sociais, que agora é tão nichado que advogados se, denominam advogados ou de homens ou de mulheres. Eles não defendem a pessoa e o direito da pessoa. É uma ação específica de acordo com uma tese que foi criada, simplista, sem analisar todo o contexto. Então começa ali. Aí nós vamos para a delegacia da mulher. É uma limitação de caracteres para que a denúncia seja feita. Então aquela história que às vezes pode vir de gerações, tu não consegue contar porque tu não tem espaço. Tá. Verdade. Se tu vai colocar, um documento em anexo, é provável que não se leia. E aí chega a parte mais grave, quando ingressa o problema no judiciário, que aí nós não temos a visão multidisciplinar. E aí eu te digo por que eu acho tão importante essa minha atuação multidisciplinar, para tentar levar a consciência de que nós precisamos de forma urgente, inserir não só a assistência social nessas questões familiares, mas também a psicologia e a psiquiatria, porque muitas É dos o que eu penso. problemas que acontecem dentro das famílias advêm de questões de cunho mental, de desequilíbrios emocionais, que são completamente ignorados no judiciário. Realmente. E como é demorado o judiciário auxílio. Muito. Eu tenho uma amiga que ela fez a denúncia e fez tudo que tinha que fazer, boletins de ocorrência e tudo, faz 5 anos, e até hoje É, nada. nada. Ela se livrou teve sorte, mas pela justiça não aconteceu nada. Bom, mas é muito importante esse trabalho que tu estás trazendo, me encantei com tudo isso, né. Mas agora eu quero saber qual a importância da amizade na tua vida. Olha, a amizade.
Eu não tenho nem como nominar todas as pessoas que já passaram na minha vida e que me ajudaram. Porque toda vez que eu estive em momentos de limbo, sempre apareceu um anjo caído do céu para me ajudar, para me acolher, para me dar um apoio, uma palavra amiga, um direcionamento. E eu não posso jamais, assim, esquecer de todos. E eu vejo eles como portas, portas que se abriram do destino para que aquelas pessoas chegassem até mim. E eu tenho muitas histórias, inclusive, de coincidências, tal como Que a lindo. do meu segundo filho, que nasceu muito mal. Eu tive, passei por um estresse tam oriundo de problemas psicológicos não tratados e não reconhecidos, que reverberaram na minha gravidez e chegou no meu filho ainda dentro do ventre. E ele nasceu muito mal. Ele nasceu, assim, animado e ele precisou ser reanimado. Tamanha gravidade que foi. E direto pra UTI. Nisso eu já estava com a minha primeira filha, eles são escadinha, e nós naquela questão de organizar a logística, depois que a minha prima, teve que voltar para Piratini, porque ela ficou cuidando da minha filha, eu descubro que a mãe de uma, colega minha, de primeiro grau, estava morando do lado do hospital que meu filho estava internado. E ali a história se repete décadas depois, quando, ela me recebia na casa dela para almoçar quando eu estudava, aqui em Pelotas, morando em Piratini, e ela então recebe, em 2023, a minha filha para que eu pudesse visitar e cuidar do meu outro menino que estava na UTI. É É, interessante, tem coisas que tem um sim. ligamento e vem de E lá vem. e não tem quem corte. Não, não tem. A coisa está pronta, né. Qual a maior lição que você aprendeu com seus erros? Os meus erros, eles servem de aprendizado, de ressignificado e de coragem de aceitá-los, que aconteceu, assumir as consequências e tomar um novo rumo. Eu acredito, eu tenho certeza absoluta que muitos erros e muitos mau caminhos que são tomados, surgem em razão da ausência de coragem de tanto como encarar os fatos tais como eles são, advindos de terceiros, quanto também encarar os erros que vêm de nós mesmos. Quando a gente tem a firmeza, a clareza, a ética, inclusive com nós mesmos, é muito fácil chegar a reconhecer: "Errei, errei o caminho, penso, reconsidero, mudo a rota e sigo em frente". Retoma tudo Uhum. novamente, né. É. O que você mais admira numa mulher, no seu comportamento? Eu admiro a força, eu admiro a a ousadia do desbravamento, eu admiro a força e a curiosidade de adquirir conhecimento, eu admiro a afetividade e o amor que, muitas mães são capazes de dar para os filhos, que infelizmente não são todos, mas a maternidade é uma coisa fantástica, fenomenal. O acolhimento é um amor, assim, inexplicável, muito diferente. E eu acho que essas são as principais características. E fisicamente eu acredito que, exista uma conexão muito grande entre o que nós somos e o que nós, queremos representar e nos comunicar através da vestimenta e do comportamento. Eu não consigo Interessante. eu não consigo separar uma coisa da outra. Então, se eu quero me manifestar como uma mulher correta, uma mãe de família, uma pessoa distinta, eu preciso estar vestida tal como eu entendo que sou e quero ser vista pela sociedade. Então, eu não sou a favor de vestimentas muito ousadas, de, situações de extrapolar Claro. muito a exploração do corpo, não acho que seja adequado. Mas o que te emociona? O que te faz chorar? O que te emociona?
Assim, Olha, a minha maior emoção hoje foi a travessia que eu fiz em nome dos meus filhos. E foi uma travessia difícil que transcendeu a minha advocacia. Foi muito complicada, foi um caminho muito difícil de ser descoberto, aceito, perdoado. E eu vi que ali eu precisava quebrar um ciclo, que a mim competia a quebra de um ciclo que precisava ser encerrado. É como se fosse um destino de gerações. Talvez, Astro, tu possa me achar muito mística, ou, estranha, mas eu sempre tive acompanhada de uma mistura de racionalidade com fé, intuição e propósito. E hoje na minha vida, é uma história que estará no livro, que é a minha travessia. maravilha. Quando a minha vida sai do tabuleiro e aí faz a travessia entre, 2 continentes, o velho É um continente velho e o novo. continente, que bom. Então nós estamos chegando quase ao final do nosso bate-papo gostoso, sabe, que a gente ficaria com a doutora Mariane muito tempo, porque ela tem muita bagagem, ela tem muito conteúdo, nós ficaríamos assim, amanheceríamos conversando. E com certeza ela vai retornar para trazer mais coisas assim, sua experiência de vida. Aí ela vai nos falar o que é ser mulher de guerra, o que a mulher precisa para realmente se erguer, para lutar. Como nós falamos aqui em justiça, em delegacia, quantas Verdade. mulheres estão presas emocional, né? Estão sendo É, judiadas emocionalmente, fisicamente, e não consegue sair, não tem uma luz, e às vezes a gente sem o conhecimento diz, mas por que não foi embora? Tem exatamente. tanta coisa por trás, por que não foi embora? Não Uhum. é assim. É cheio de coisas, mistérios, de dificuldades, de apoio, para onde. Então é tanta coisa que é muito prático. Quem não está na história, "Não, mas apanha e não foi embora por quê? É. Ah, está sofrendo, mas não foi embora por quê? Tudo tem um porquê. Mas quem rege a tua cabeça? Quem é o mentor? Ai, o meu mentor, Astro, é uma voz de um eu expandido, e é o que eu sinto, tá. Eu sinto desde pequena. Eu sempre tive uma voz me acompanhando, e eu acho que sempre foi essa voz que me sustentou. E ela tanto é uma voz, de um eu expandido no sentido de uma consciência minha superior que talvez não esteja diretamente ligada com a racionalidade momentânea, assim como uma voz que vem de outras vidas, de outras vivências, de outros planos, embora eu seja multidisciplinar até na fé, até na religião, tá bem, gente? Porque eu Que sou dessas. Mas, existe, eu não posso negar que existe, porque, eu recebo, orientações em diversas formas, intuitivas, e são essas vozes, são as vozes do meu mundo que me dão força para sempre seguir em frente, ressignificar, e eu acredito que hoje essas vozes me prepararam para que eu pudesse repassar isso tudo para que outras tantas mulheres, mas também homens, que não passem pelo que eu passei. que bom, minha amiga. Então, chegando ao final desse bate-papo, com certeza já está convidado para voltar em Muito breve, obrigada. para nós falarmos bem mais, para a gente orientar. Aí eu quero que tu traga as orientações jurídicas para passar por este povo nosso que necessita. Nós todos necessitamos. Com A certeza. gente que é leigo na área do direito, a gente não sabe. A gente acredita às vezes, mas não tem certeza. Que maravilha. Então, muito obrigado por ter vindo, ter aceito o convite. O que que eu gostaria de dizer para essas mulheres? Tá bem. Astro, primeiro eu gostaria de te agradecer o convite. Eu adorei o espaço, adorei te conhecer, a tua energia é maravilhosa, a tua educação. Oba! Eu tinha certeza que ia ser um encontro maravilhoso e que daqui viriam muitos outros, e eu tenho certeza que esse futuro vai chegar. E com relação às mulheres, eu desejo a vocês que vocês joguem o jogo dos seus tabuleiros,
que encontrem as suas estratégias de vida, de reorganização do que precisa ser reorganizado, de conhecer a si mesma, de curar-se a si mesmo, antes de esperar que alguém as cure. E que vocês possam encontrar os destinos das suas vidas e possam, estabelecer e viver a vida tal como vocês querem, livres, independentes e da forma que acham que a vida vai ser feliz. E amando muito, né, gente? Amando muito, claro. Bem, então obrigado. Daqui um pouquinho nós vamos então com o Jefferson Dickman, que vai trazer a agenda cultural. O Jefferson é um rapaz, um grande amigo, viajado com filhos de diversos lugares, amigos, viaja pelo exterior. Jefferson Dickman é o primo legítimo da atriz Carolina Dickman. Agora ele vai trazer toda uma agenda para vocês. Gente, até a próxima semana, se Deus quiser, e ele quer. Olá, sejam todos bem-vindos ao Espaço Literatura, Poesia e Artes. Eu sou o Jefferson Dickman e estou aqui sempre para trazer a vocês tudo o que acontece em termos de cultura, literatura, poesia, lançamentos de livros e festividades que envolvam a área cultural da nossa região sul do Brasil. Com muita satisfação, semanalmente estou aqui conversando com vocês. Bem, nós estamos quase no final do mês de julho e nos próximos dias agora nós estaremos ultimando os preparativos em São Lourenço do Sul, na nossa AIL, Academia Internacional de Artes e Letras Sul-Lourenciana, para o evento intitulado Escritos e Artes, que nós estamos promovendo, que será dentro do Festival de Inverno Lourenciano. A edição desse ano do Festival de Inverno Lourenciano acontece agora entre os dias 6 e 10 de agosto, promovendo a indústria e o comércio do município de São Lourenço do Sul. Então será um espaço bem grande, onde a cultura também estará presente. Então a AIL, a nossa academia, lá estará levando obras de arte produzidas pelos nossos artistas plásticos, baseados em textos e em poemas que os nossos escritores e poetas escreveram. Então, não percam, de 6 a 10 de agosto, em São Lourenço do Sul, dentro do Festival de Inverno Lourenciano, a nossa AIL estará presente com um grande evento cultural. Não percam. Eu estou indo para lá em seguida para nós finalizarmos os últimos detalhes para que esse evento seja um sucesso. E meus amigos, hoje eu vou ler para vocês um poema do meu primeiro livro, Poesia em Tempo de Guerra, lá de 2007. Na verdade, o meu primeiro livro, pelo qual eu tenho um carinho imenso. E eu vou só ler para vocês, então, hoje, um poema intitulado Baile de Máscaras. Quem és tu, divina mascarada? Bailas comigo, escondendo o rosto. Linda mulher, teu sorriso me fascina, teu olhar me ilumina, teu busto me chama, para perto, para junto. Acende minha chama. Me ofereces abrigo, aconchego. Em teus passos sou leve, em tuas mãos tens meu coração. Em teus braços estou, longe do medo, livre do perigo. Bailas leve como a pluma, quase flutuas. Jamais dancei assim, jamais voei assim. Nem jamais toquei mãos como as tuas. Mas, por que te escondes? Tenho dúvidas, incertezas. Por que não vejo teu rosto? Tens medo?
me amedrontas. Só tenho uma certeza, eu, precavido, antes que me carregues, antes de ver o teu rosto, antes que eu me entregue, antes de chegar a gosto, ao dançar contigo, para que não a leves, deixei minha alma sobre a mesa. Então é isso, pessoal. Eu sou o Jefferson Dickmann e estou aqui com vocês na coluna Literatura, Poesia e Artes, sempre trazendo o que nós temos de bom em cultura, em eventos e em atividades culturais. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Até lá!